Olá, queridos alunos! Sejam bem-vindos às nossas aulas de ensino religioso. Estamos retornando aqui com as nossas videoaulas. Eu sou o professor Tatiano. Como vocês estão? Espero que bem, espero que vocês também estejam partilhando, refletindo, lendo os nossos textos, mergulhando na reflexão. Sermos pessoas pensantes, que pensam, que refletem sobre o que acontece ao nosso redor. Então, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Então, seguindo o nosso conteúdo, nós estamos trabalhando esse tema, meio ambiente e a religião, e hoje o texto, o domínio da natureza. Então, eu estou enviando esse texto para vocês, certo? E espero que vocês possam estar lendo esse texto, para que possamos meditar, refletir, pensar sobre aquilo que nos acontece. E também nós teremos, no final da aula, uma atividade para que vocês possam responder, lembrando que isso conta pontuação. Então, o texto vai dizer que existem atitudes humanas com relação à natureza que nós precisamos entender. Primeiro, houve uma atitude de veneração. Antes da Revolução Neolítica, o homem via a natureza como uma força incontrolável e temível. As forças da natureza eram vistas como divindades que podiam ser controladas com rituais religiosos ou rituais mágicos. Depois nós temos a submissão. Com o desenvolvimento da agricultura, os seres humanos passaram a depender da natureza. Os ciclos anuais tornaram-se uma realidade a que eles não podem escapar. Aquele que não se submetesse a essa realidade estaria sujeito à morte, pois todos os homens passaram a depender dos caprichos da natureza. Algumas horas de tempestade, por exemplo, poderiam acabar com o trabalho de um ano inteiro. E aí nós temos a submissão. Continuando, nós temos a obediência. Durante a atitude de obediência, durante a Idade Média, o geocentrismo determinava a Terra como o centro do universo. A natureza e tudo o que existia estava a serviço do homem, sua principal criatura, e para quem tudo havia sido criado. Como a natureza estava a serviço do homem, ele deveria submetê-la e não tinha para com ela nenhum respeito sagrado. Então, essas são as 3 primeiras atitudes humanas com relação à natureza. E, continuando nossa reflexão, conhecendo essas atitudes, vamos entrar nessa reflexão do princípio ao fim. A partir da modernidade, nos dias atuais, o relacionamento do ser humano com a natureza pode ser resumido assim, nesses tópicos. Primeiramente, descobrimento. No Renascimento, o homem toma consciência de sua autonomia e superioridade sobre a natureza. O mundo é algo que deve ser descoberto e conquistado. Lembrando que o Renascimento são os termos usados para identificar o período da história da Europa, aproximadamente entre século XIV e fim do século XVI. Continuando esse conhecimento das atitudes, nós temos a atitude da administração. Na Idade Moderna, a natureza não é mais um objeto de admiração, mas de interesse intelectual. Deus é visto como o relojoeiro divino que, depois de criar o mundo, cruzou os braços e foi contemplar o funcionamento de sua criação.
ao ser humano caberia, então, administrar o universo de acordo com regras que ele deveria desvendar. Então, a Idade Moderna foi um período específico da história do Ocidente, que se inicia no final da Idade Média, em 1453 depois de Cristo. Continuando a entender esse domínio da natureza, nós temos o tópico seguinte, que é o tópico da transformação. As inovações tecnológicas da Idade Contemporânea, são o resultado do desenvolvimento incessante de novas técnicas. Os homens trocam a natureza pela fábrica, o campo pela cidade, a fé em Deus pela confiança na máquina. O mundo é considerado uma mina ou um laboratório. Depois nós temos o outro tópico, que é o tópico da secularização. Esse tópico ele vem nos dizer que nós devemos estarmos longe de Deus, ou seja, que a secularização ela afasta o homem de Deus. E aí nós temos que ter, nesse mundo secularizado de hoje, entender, dizem que não há espaço para Deus na Terra, né? O homem deve se dispor dos recursos e matérias-primas da natureza para o seu bem-estar. E, por último, nós temos o tópico da ecologia. A natureza é nossa casa, o homem também é parte da natureza, a valorização da natureza se concretiza na ideia de conservação. É necessário defender a natureza das agressões que acabam com os recursos que tornam possível a vida na Terra. Então nós estamos vivendo esse tópico, né? O tópico da ecologia, o tópico de reconhecer que a natureza precisa ser preservada e que ela, sem essa preservação, nós podemos ter, um devastamento da natureza. Nós podemos acabar com a natureza se assim a gente não passar a conservá-la. E aí eu quero agora falar sobre a nossa atividade. São essas 6 perguntas que vocês deverão responder. Eu estarei mandando esse texto agora no grupo, né, em PDF, e vocês leem novamente o texto está mais resumido, e aí nós vamos tentar entender. Então, as perguntas são: o que é modernidade? Para a história, são modernos ou contemporâneos? Quando se inicia a Idade Moderna? Compare as atitudes de submissão e de secularização e responda. Caracterize o período histórico em que elas ocorreram. Qual a diferença básica entre essas atitudes? Elabore um quadro comparativo entre atitudes de veneração e administração. E qual é a mentalidade do homem na idade contemporânea, ou seja, a idade que nós estamos vivendo? O que a natureza representa para ele? Ok? Meus queridos, esta é a nossa aula de hoje, nossa atividade. Lembrando, procurem ler novamente o texto, o vídeo, assistam novamente o vídeo e respondam a essas atividades. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Meus anjos, tenham um abençoado dia. Tchau!